São 3 da manhã e você acordou sem motivo nenhum. Não foi um barulho, não foi um sonho ruim. Foi só um pensamento que se infiltrou no meio do silêncio. Você fica ali, olhando pro teto. E uma pergunta esquisita aparece do nada. E se eu não puder confiar em nada do que eu penso? Não é sobre acreditar em fantasma, não é sobre paranoia. É mais embaixo que isso, meu chapa. É a suspeita de que o instrumento que você usa pra pensar, esse troço de 1,5 kg dentro do teu crânio, talvez nunca tenha sido construído para entender a verdade, só para te manter vivo. E se isso for verdade, presta atenção nessa pergunta, porque ela vai te perseguir o resto do vídeo. Se o seu cérebro evoluiu só para não ser comido por um tigre, como ele consegue entender a origem do universo? Guarda essa pergunta, ela não é só retórica. Ela quase derrubou um dos homens mais importantes da história da ciência. Pensa rápido. Quantas vezes você confiou no seu instinto sem questionar? Confiou que aquele cheiro de leite estava estranho. Confiou que aquela pessoa estava com cara de quem estava mentindo. Confiou que 2 mais 2 é 4 sem nem cogitar a possibilidade contrária. Você confiou também num aperto no peito que disse: essa pessoa não presta, antes de qualquer prova concreta. Confiou na certeza vinda sei lá de onde, de que largar o emprego era a decisão certa. Nenhuma dessas certezas vem com manual de instrução, ou com nota fiscal, ou com garantia de procedência. Elas só aparecem, e a gente trata elas como verdade absoluta. A gente vive a vida inteira numa fé silenciosa, a fé de que a própria mente é confiável. Será que o meu raciocínio lógico é só um acidente bioquímico sem nenhum compromisso com a realidade? Mas tem gente que pensou, e um desses caras foi, ironicamente, o sujeito que mais nos ensinou de onde viemos. 1881, Charles Darwin tem 72 anos, doente, cansado, vivendo seus últimos meses de vida. Ele já é o homem que reescreveu a biologia, já provou, para ele mesmo e para o mundo, que toda criatura viva, incluindo o ser humano, é fruto de milhões de anos de seleção natural brigando pela sobrevivência. E é nesse momento, no fim da vida, que ele escreve uma carta para o amigo William Graham. E nessa carta, o pai da evolução confessa uma dúvida que ele mesmo chamava de horrível. Ele escreve em poucas palavras que sempre que lhe surge a dúvida horrenda se as convicções da mente humana, desenvolvidas a partir da mente de animais inferiores, têm algum valor ou se são minimamente confiáveis. Pensa nisso com calma. O homem que descobriu que viemos de ancestrais primatas está perguntando por que exatamente eu deveria confiar na cabeça de um macaco evoluído. Esse é o nome que ficou para essa angústia, a dúvida de Darwin. Aqui mora o problema, meu querido, e ele é mais sério do que parece numa primeira lida. A evolução não seleciona quem entende melhor o universo, ela seleciona quem sobrevive até se reproduzir. Ponto final. Não tem prêmio de consolação para quem chegou mais perto da verdade. Se uma crença totalmente errada faz você correr na hora certa, ela passa no teste evolutivo exatamente igual a uma ideia verdadeira. A natureza não dá a mínima se você entender o motivo certo. Ela só quer saber se você sobreviveu o suficiente para fazer filho. Isso significa que seu cérebro não foi desenhado num projeto de engenharia para captar a verdade objetiva do cosmos. Ele foi moldado, geração após geração, para fazer uma coisa só: te manter vivo o suficiente para passar seus genes adiante. Deixa eu te dar uma cena para isso parar de ser abstrato. Imagina um caçador há 100 mil anos parado numa savana. Um tigre dente de sabre aparece a 20 metros. O caçador tem uma ideia na cabeça, completamente equivocada. Ele acha aquele bicho fofo, que quer ser acariciado, que tá ali pra brincar. Só que por algum motivo desconectado dessa ideia idiota, o impulso de correr dispara mesmo assim. Talvez ele tenha associado o bicho grande e listrado com a hora de fugir, sem nenhuma relação lógica de causa e efeito. Ele sai correndo, sobrevive, passa os genes adiante. Reparou o que aconteceu? A crença dele estava errada, catastroficamente errada. Mas o comportamento foi perfeito. E para evoluir, comportamento é tudo que importa. Podia ser fantasia, mentira, qualquer delírio, desde que o corpo reagisse do jeito certo. O gene passa. Agora multiplica isso por bilhões de anos, bilhões de cérebros, bilhões de ideias possivelmente desconectadas da realidade, mas compatíveis o suficiente com sobrevivência. Aqui mora uma ironia bem incômoda, meu queridão. Seu cérebro de savana surta inteiro quando um avião balança numa turbulência. E estatisticamente, voar é uma das coisas mais seguras que você faz durante a semana. Só que ele fica de boa, tranquilão, enquanto você belisca o 8º pão de queijo do mês. Decisão que somada ano após ano mata muito mais gente do que qualquer turbulência. Caralho, isso deveria te dar uma pista do quão bem calibrado esse equipamento realmente é para perceber o que importa de verdade. Foi exatamente nessa fresta, a distância entre o que o seu cérebro sente com certeza e o que é de fato verdade, que um filósofo americano chamado Alvin Plantinga decidiu enfiar o dedo. O argumento dele, hoje conhecido como um argumento evolucionário contra o naturalismo, é desconfortavelmente simples. Se você acredita só na evolução e na matéria, nada de Deus, nada de propósito cósmico, só biologia cega trabalhando, então a probabilidade de que
que as suas faculdades mentais sejam confiáveis para captar a verdade é baixa, ou na pior das hipóteses, simplesmente impossível de calcular. E aqui vem o soco. Essa desconfiança não escolhe só algumas crenças para contaminar, ela contamina tudo, inclusive a própria conclusão de que a evolução é verdade, inclusive a certeza de que esse argumento que você está ouvindo agora faz sentido. Se ele for levado a sério, não sobra chão debaixo dos seus pés, nem embaixo da crença, nem embaixo do argumento, nem embaixo de mais nada. Volta pro ponto sério, porque ele dói de verdade. Se o seu cérebro não foi desenhado de verdade, isso não fica só na filosofia abstrata, isso invade tudo. A ciência que você confia, a matemática que sustenta as pontes que você atravessa, o amor que você sente e jura que é real, a moral que te diz que tem coisa certa e errada no mundo. Tudo isso passa pelo mesmo filtro, um órgão fabricado pela pressão cega da sobrevivência, não por um pacto com o real. E para ser coerente com essa visão de mundo, o naturalista que acredita só na matéria e na evolução, sem nenhuma instância acima disso garantindo que a mente foi feita para enxergar o verdadeiro, não tem nenhuma razão sólida para confiar na própria voz que diz: isso aqui faz sentido. E se não sobra fundamento nem para confiar na própria voz interna, o que mais será que não sobra? Antes que você pense que isso aqui é a prova definitiva de qualquer coisa, parceiro, vale a pena ser honesto. O argumento de Plantinga tem adversários sérios. Tem filósofo que rebate dizendo que na prática a crença raramente produz comportamento adaptativo de forma consistente, que no final das contas ver o mundo com mais pressão costuma ajudar mais a sobreviver do que atrapalhar. Outros dizem que duvidar de tudo, inclusive da própria dúvida, é um motivo que se anula sozinho. Não tô aqui pra te entregar a resposta fechada, só a pergunta crua. E aqui é onde a coisa fica visceral de verdade. Você é literalmente um animal de savana tentando calcular a idade do universo. Um bicho que aprendeu a fugir de predador tentando decifrar buraco negro, número primo, origem de tudo que existe. Pensa no tamanho disso. 38 bilhões de anos-luz de universo observável, e o equipamento que você tem para entender isso foi calibrado numa savana africana, há 200 mil anos, para resolver problema de 15 metros de distância. Tem fruta? Não tem fruta. Tem predador? Não tem predador. Não existe garantia nenhuma vinda só da biologia de que essa ferramenta também devesse dar conta do infinito. A gente trata a razão humana como se fosse um instrumento universal, perfeito e neutro. Mas talvez ela seja só um canivete suíço de sobrevivência que por acidente também serve um pouquinho para filosofar. E essa possibilidade é desconfortável até a porra, porque ela bagunça a certeza mais básica que você tem, a certeza de que pensa direito. Se o seu cérebro evoluiu só para você não ser comido por um tigre, como ele pode entender a origem do universo? A resposta mais honesta é: ninguém sabe. E talvez a única coisa que sobre depois de tanta dúvida seja continuar pensando, mesmo sem nenhuma garantia de que esse pensamento signifique alguma coisa. Porque esse vídeo que você acabou de assistir também passou pelo mesmo cérebro de savana. Foi fabricado pelas mesmas pressões cegas que fabricaram a crença do caçador de que o tigre queria carinho. Se você concordou com tudo até agora, não foi porque isso aqui é verdade. Foi porque por algum motivo que nem eu e nem você entendemos direito, fez sentido pro seu cérebro de savana. Isso é confiável? Você me diz, se conseguir.